Olá, bora dar uma olhada de perto no relatório de setembro de 2025 do Maxi Renda, o famoso MXRF11, um dos maiores, se não o maior fundo imobiliário do Brasil em popularidade. A ideia aqui é simples, tá? A gente vai pegar aquele monte de número, aquele jargão de mercado e transformar numa história que faz sentido para quem investe. Então vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar e que interessa para mais de 1.300.000 pessoas. Afinal, como é que o fundo performou em setembro? E tá aí a resposta. O número que todo mundo que investe no fundo fica esperando no fim do mês. 10 centavos por cota. É isso aí, 0,10. Esse é o valor que, no fim das contas, pinga na conta. Mas a grande questão é, de onde veio essa grana? Vamos descobrir. Pois é, esse pagamento é o nosso ponto de partida. Então vamos mergulhar nos principais números que construíram esse resultado. Olha só os dados de setembro. O fundo continua sendo um gigante, né? Com mais de 1.300.000 investidores. É muita gente. Mas o que chama a atenção mesmo é juntar esse tamanho todo com consistência. Pensa bem, entregar um yield anualizado de 13%. Num fundo dessa magnitude, isso não é pouca coisa não. Mostra que a operação por trás é bem robusta e está sendo bem tocada. Beleza. Agora é que a gente já viu o resultado final. Que tal abrir o capô? Vamos lá para a sala de máquinas entender como a gestão fez o dinheiro aparecer para pagar todo mundo. E olha, setembro não foi um mês parado, viu? A gestão estava com a mão na massa. Venderam quase 200 milhões de reais em ativos e, ao mesmo tempo, compraram mais de 250 milhões. Isso aí não é só ficar arrumando a casa, não. É um ajuste fino, sabe? Uma calibragem constante da carteira para buscar o melhor resultado. E aqui está o pulo do gato. Daqueles quase 200 milhões que eles venderam, o fundo conseguiu colocar no bolso 6 milhões de reais de lucro. Lucro líquido. É essa grana, esse lucro realizado, que foi fundamental para garantir o pagamento dos 10 centavos por cota. É a gestão na prática, transformando um ativo no portfólio em dinheiro na conta do investidor. Uma das jogadas mais importantes do mês foi um investimento pesado no FII GAR11. E essa frase aí do próprio gestor explica tudo. A estratégia foi basicamente, olha, vamos vender isso aqui para pegar um FII que vende fácil, que tem liquidez, e com essa grana na mão a gente consegue comprar novos CRIs com juros bem mais interessantes para o fundo. É um verdadeiro xadrez financeiro. Certo, mas qual é a foto maior? Onde que essas movimentações todas se encaixam na estratégia geral do fundo? Vamos conectar os pontos agora. Mas antes, só um segundinho. Para a gente seguir na mesma página, é super importante entender o que é um CRI. Basicamente, é o principal tipo de investimento do fundo, sabe? É o feijão com arroz da carteira deles. A estratégia do fundo é bem clara. É uma mistura de segurança com a pitada de oportunidade. A maior parte da grana, uns 80%, fica em CRIs de boa qualidade, que são a base sólida do fundo, aquilo que traz previsibilidade. Já a outra parte, até 20%, é usada para jogadas mais táticas, para buscar uns ganhos a mais. É aquilo, né? 80% de um feijão com arroz muito bem feito e 20% para colocar aquela pimenta e dar um gosto especial. E esse gráfico aqui mostra direitinho de onde veio o resultado de caixa do mês. Não tem muito segredo. A carteira de CRIs fez o serviço pesado, gerou mais de 37 milhões, exatamente como a estratégia manda. Muito bem, vamos seguir em frente. Agora a gente vai dar uma espiada no que o fundo tem de fato na carteira e entender como essa diversificação funciona na prática. E de cara, a gente já vê uma coisa. O fundo está seguindo o plano à risca. Quase 80% dos ativos estão em CRIs, exatamente como a estratégia prevê. Ou seja, o que eles falam que vão fazer, eles estão fazendo. Teoria e prática andando juntas. Agora, se a gente der um zoom nesses CRIs, fica claro qual é a aposta principal. A grande maioria, quase 86%, está ligada ao IPCA. O que isso quer dizer na prática? Simples. O fundo foi montado para se beneficiar, ou pelo menos se proteger, da inflação. Se os preços das coisas sobem, a tendência é que o rendimento desses papéis suba também. E a diversificação não para por aí. Ela também acontece entre os setores da economia. Dá para ver um foco bem grande em residencial e varejo de alimentos. E isso faz todo sentido, porque traz uma camada a mais de segurança. São setores essenciais, né? As pessoas precisam de um lugar para morar e precisam comer. Isso tende a ser menos abalado em crises, o que ajuda a proteger o caixa do fundo e, lá na ponta, o dividendo que chega para o cotista. E para a gente não ficar só na teoria, olha só um exemplo concreto. Esse é um dos 3 novos CRIs que o fundo comprou em setembro. Um investimento de 40 milhões de reais, pagando IPCA mais 10% ao ano, para financiar um galpão logístico, um setor que, aliás, está bombando. Mas, claro, nem tudo são flores.
E para ter uma visão completa, é fundamental olhar também para os desafios. O relatório é transparente e também fala dos ativos que estão com algum tipo de problema. A gente vê aqui alguns casos. Crihart, Urbiplan, são problemas mais antigos que a gestão está tentando resolver. Seja vendendo um imóvel que foi pego como garantia, seja negociando um pagamento, enfim, o importante é que eles estão se movimentando para tentar recuperar o máximo de valor possível para o fundo. Mostra que existe um plano de ação para lidar com os pepinos também. Ok, depois de ver tudo isso, a estratégia, as compras, as vendas, os problemas, fica a pergunta, no final do mês, como o MXRF11 se saiu em comparação com o resto do mercado? Vamos ao placar. E o placar de setembro é esse aí. O retorno total do MXRF11 ficou em 2,60%. Enquanto isso, o IFIX, que é a grande referência do mercado de fundos imobiliários, rendeu 3,25%. Pois é, nesse mês específico, o fundo ficou um pouquinho para trás. Mas calma, antes de qualquer conclusão, é preciso entender o porquê disso. E a explicação está justamente aqui. O IFIX mede a variação do preço das cotas no mercado, que sobe e desce todo dia. A gestão do MXRF11, por outro lado, estava focada em outra missão em setembro, gerar caixa, vender ativos com lucro para poder pagar os dividendos. A prioridade nesse mês não foi necessariamente bater o mercado, mas sim garantir a consistência do pagamento. Foi uma escolha estratégica, trocar uma possível alta de mercado pela segurança do dinheiro no bolso do cotista. Bom, o que a gente viu aqui foi um retrato claro de como a gestão ativa de um fundo funciona na prática e como ela moldou o resultado de setembro. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Com tantos investidores e uma estratégia tão dinâmica, qual será a próxima grande jogada do MXRF11 para continuar navegando nesse mercado, entregando resultados? É uma história para a gente continuar acompanhando.